Boa noite a todos, que a doce e serena paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje, em que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema intitulado O Significado do Poder. E aí nós trazemos algumas figuras poderosas, digamos assim. Então nós vamos procurar perceber juntos o que faz dessas pessoas tão poderosas e que tipo de poder, pode entrar que está cheio de cadeira, e que tipo de poder é o poder que nós podemos buscar conquistar nas nossas vidas para que nós possamos viver melhor. E nós vamos começar só dividindo com vocês que a razão pela qual nós escolhemos esse tema é que nós vamos falar sobre ele agora em setembro, nessa conferência das federações dos Estados Unidos em Atlanta. E nós tivemos a oportunidade de colocar todos os temas juntos. E quando pensávamos qual seria o tema dessa conferência, nos ocorreu que nós buscamos na Terra a conquista dessas características: o poder, a saúde, a beleza, a riqueza, e que essas modalidades estão, de certa forma, associadas com a ideia de sucesso e com a ideia de felicidade. Então, uma pessoa que, veja bem, é jovem, é bonita, é bem-sucedida, tem saúde, tem dinheiro e tem poder, tem tudo, não, gente? Tem tudo, não precisa mais nada, não. Tem tudo. Né? Tem tudo aquilo que a gente aspira. Muitas vezes, quando a gente educa, a gente tem um filho, o que a gente espera do nosso filho? Que ele seja bonito, todo mundo acha uma gracinha, se pudesse galã da TV Globo, melhor ainda, que ele seja bem sucedido profissionalmente. E às vezes, quando a gente tem um filho que, por exemplo, decide por uma carreira um pouco mais alternativa, mais artística, a gente pensa, esse menino vai sofrer, né? Porque não vai ter dinheiro. Então, a nossa associação vai por esse caminho. Talvez sofra mesmo, mas quem também vai por outros caminhos sofre também, porque o sofrimento faz parte da nossa vida aqui na Terra. Então, a proposta essas coisas são boas, são ruins, a gente deve procurar alcançá-las ou não. Elas são verdadeiramente fonte de felicidade ou não, não é? Então, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho, focando hoje na palestra que vai nos caber fazer lá, que é a questão do poder. E a gente vai começar então falando um pouquinho do significado do poder, porque o poder é uma força neutra. Ele pode ser tanto usado para o bem quanto para o mal. Então, a maioria das pessoas que estavam naquele quadro, todas elas inicial, são pessoas que, de uma forma ou de outra, usaram do seu poder para influenciar o mundo de uma forma positiva. Então, o poder em si, ele não é ruim. Mas veja que Abraham Lincoln diz o seguinte: quase todos os homens podem resistir às adversidades. Mas se você quiser testar o caráter de um homem, dê a ele poder. Então a gente vê muitas vezes a criatura sair de uma condição de subalternidade, né, para uma posição de poder. Muitas vezes ela se torna igual àquele que era o seu superior, numa posição de autoritarismo, de desconsideração com aqueles que estão subalternos a ele naquele momento. Então, o poder, ele é uma experiência que
nos desafia na nossa espiritualidade. E por quê? Porque quando a pessoa tem poder, ela se torna aqui na Terra o chamado de VIP, não é? E VIP significa que você, de uma forma ou de outra, é especial. É especial. Então, o que acontece? A pessoa se sente maior do que é, numa ilusão, muitas vezes, de grandiosidade que o poder temporal confere àquela criatura. Não é o poder real, é o poder que vem das circunstâncias da vida, não é? De posições temporárias. E você pode estar pensando, mas eu não tenho poder. Não sou rico, não sou político, não sou chefe, né? Então isso não me cabe. Mas todos nós temos poder na nossa vida, porque todos nós influenciamos a outras pessoas, nós temos poder dentro da nossa família, nós temos poder dentro do nosso trabalho, não é? Então a gente precisa sempre pensar em como nós estamos lidando com o uso do nosso poder. A gente tem poder dentro do centro espírita, não é? A gente tem poder, os oradores espíritas, os médiuns espíritas, eles têm poder sobre as massas. E muitas vezes é um desafio, porque muitas vezes dentro do próprio trabalho, sem até que a gente queira, as pessoas vão nos tratando e os palestrantes, essas figuras vão se tornando ídolos, porque a criatura humana tem necessidade da idolatria, de olhar para alguém e de pensar que ela é mais do que ela verdadeiramente é. Então, é perigoso. E é perigoso por uma razão. Porque o poder real, ele vem de dentro daquele homem que, conectado com Deus, com a divindade, se sente filho verdadeiramente do Criador. E quando nós nos sentimos filhos de Deus verdadeiramente, no âmago das nossas almas, nós nos sentimos especiais. Iguais, porém especiais. Todos nós. As crianças pequenas, os irmãos, eles brigam para serem especiais, mais especial aos olhos dos pais, para eles representam Deus. Nós também brigamos, como crianças que somos, para sermos especiais aos olhos dos nossos pais, aos olhos dos nossos chefes, aos olhos do dirigente do centro espírita, aos olhos não é? Sem perceber que cada um de nós é especial na particularidade que tem, naquilo que nos faz únicos. Então, quando nós estamos conectados com esse sentido, então nós não precisamos nem do dinheiro, nem da beleza, né? Nem da juventude, para nos sentirmos especiais. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. É bom ou não? Né? Vamos ver se a gente chega a uma conclusão. Bom, Joana de Ângeles, que é Joana de Ângeles, escreveu nesse livro, Entrega-te a Deus, um capítulo chamado O Tormento do Poder. Então vocês vejam que ele tem aí os seus desafios. E nesse capítulo, Joana diz o seguinte: o poder é fascinante pelos favores que proporciona. Então o poder, seja qual for a base desse poder, abre portas. Abre portas. Não há dúvida. Se você tem poder financeiro, você paga uma consulta médica com um especialista que o seu plano não cobre. Então você tem o poder de acesso a determinadas fontes, mas também, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, se alguém do board, se alguém
que é parente de um administrador, as pessoas, o seu chefe chega para você e fala assim, olha, essa pessoa vai chegar aqui, precisa ser atendimento especial. Né, Ana? Então é isso, atendimento especial. E a pessoa, muitas vezes, nem sempre se sente assim, especial, com determinados privilégios e direitos que devem ser a ela concedidos. Então, o poder é fascinante por esses favores que proporciona e de grave responsabilidade para quem o exerce. Aí ela diz assim, a solução para lidar com o poder é a seguinte, as garantias para o exercício consciente ou não do poder são a estrutura moral, a capacidade de discernimento, a fim de não se permitirem a bajulação que envilece o caráter, nem entrar em competições que corrompem. Então, o poder é uma força neutra e vai ser bem canalizado se por base ele tem o quê? A estrutura moral da criatura, que se conhece, que se percebe no seu tamanho real, não é? E não permite que esse poder ilusório e temporal insufle o seu ego. Mas para isso, haja estrutura moral. Haja estrutura moral, não é? Mas aquelas figuras do slide inicial são pessoas que usam da sua estrutura moral para um uso positivo do poder. Então nós vamos passar um vídeo aqui, vou passar, por causa da hora está um pouquinho puxada hoje, eu vou passar só um vídeo. Vamos ver aqui, vou passar o da Malala. Que é mais curtinho. E ele está em inglês, então eu vou fazer a tradução simultânea aqui. Alguém não fala inglês? Deve ter, sempre tem. Não tem importância não, eu faço. Peraí. Being powerful. Because we think that a person, we believe that we must change. Eu acredito que nós devemos mudar the ideology a ideologia of being powerful. de sermos poderosos. Porque a gente pensa que uma pessoa com armas, com dinheiro, é poderosa. Mas We have developed this nós idea in our mind. desenvolvemos essa ideia na nossa mente, And if we change it, e se mudarmos, and I think we must change it, e eu penso que a gente deva mudar, a country um país with more literate and educated com mais people, pessoas literárias e a country educadas, with more um país skillful people, a com pessoas country com mais that gives equal rights to its citizens, should be considered the superpower. skillful, habilidades. Talentos. Deixa eu voltar um pouquinho, escapou a palavra habilidade. Talentos eternos. Vamos lá. Which has given Com equal mais rights to habilidades e que citizens, dê should be iguais considered direitos aos seus cidadãos, deve ser considerado uma superpotência, não um país com bombas atômicas e milhões de soldados. Então ela fala de um tipo diferente de poder, né? E aqui a gente vê então uma pessoa com um poder muito grande, ela tem um poder da fala, da oratória, mas ela influencia muitas pessoas, na verdade a história, mas com uma base moral, né, por baixo, então fazendo desse uso do poder uma força positiva. Muito bem. E o poder, a gente tem essa associação do poder com o sucesso e com a felicidade. Joana de Ângeles diz assim: falsos conceitos sobre a felicidade na Terra induzem os seres humanos a comportamentos totalmente opostos às bênçãos que anelam. Então nós buscamos a felicidade. O que é a felicidade para vocês?
Quem quer falar? O que é a felicidade? Estar com a sua família. Ficar com a sua família. Estar com a sua família, viver com serenidade, para mim isso é felicidade. Ok. O que mais? É um estado de espírito, para mim. É um estado de espírito. Como é esse estado de espírito? Pequenas coisas. Como é? Pequenas coisas. Com pequenas coisas? Tipo o quê? Você tá na praia e tá se sentindo bem, aí você tá em felicidade ali. E quando chove? Você está infeliz? A gente está na praia, traz felicidade. Então, se choveu, ferrou, digamos assim, né? As pequenas... Fala. Aceitar o momento. Aceitar o momento. Muito bem. Muito bem. Essa é uma técnica para levar à felicidade, né? Então, o que constitui a felicidade? Eu já fiz essa palestra 2 vezes, então eu vou dar umas dicas para vocês. Algumas pessoas falaram assim: a felicidade é paz, a felicidade é harmonia. Há um slide que estava passando no início, para quem entra, centra e se concentra um pouquinho, que diz que a felicidade está no dever cumprido. Também. Né? Então aí, de que dever a gente está falando, né? No dever cumprido. Então, porque quando a gente fala assim, a felicidade é paz e harmonia, tudo bem, mas como é que a gente constrói essa paz e essa harmonia? Como é que a gente chega lá? Então, o que Joana diz aqui é que nós queremos a felicidade, a paz e a harmonia. Eu também me sinto muito feliz quando vou à praia, confesso. Mas não é a base da minha felicidade, nem a minha definição. Mas eu realmente fico muito feliz na praia, viu? Então, divido com você esse prazer. Né? É um prazer, né? É um prazer. Enfim, mas o que ela diz é que nós andamos na contramão. A gente quer a harmonia, a gente quer a felicidade, mas a gente anda na contramão daquilo que nós buscamos conquistar. E andamos na contramão porque muitas vezes o nosso comportamento, o nosso pensamento e o nosso sentimento é contrário à lei de Deus, é contrário à lei de amor. Amor para conosco mesmos e amor para com o nosso próximo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos voltar aqui a essas questões, né? Só para a gente fechar nelas. Veja que eu botei uma carinha feliz com thumbs up ali para todas essas coisas, né? Então veja bem, cuidar do nosso corpo, querer estar bem, querer estar bonito, querer estar arrumado, comprar uma roupa nova, querer ter dinheiro para comprar uma roupa nova, todas essas coisas são perfeitamente ok. Porque a gente está na Terra. A gente tem um corpo físico que a gente precisa cuidar. Às vezes um tratamentozinho, uma levantadazinha, ajuda a autoestima, né? A gente se sente melhor. Então, os recursos estão aí, não é? A indústria da beleza cheia de bilionários, né? Cheia de bilionários. Quando você não tem mais nada para fazer, tentou fazer de tudo na vida e não deu certo, vende uns cremes. Porque você vai fazer dinheiro. Porque o povo tá doido para ficar jovem para sempre, bonito para sempre. Então veja bem que eu estou fazendo aqui uma brincadeira e por trás dessa brincadeira o que eu quero dizer é o seguinte: tá tudo certo. O que a gente precisa pensar é qual o significado dessas coisas na nossa vida, qual é a proporção, qual é o peso de o que elas significam, o que significa ter e o que significa não ter. Porque a gerência é uma gerência equilibrada que a vida pede de nós, não é? Então, ser rico, gente, os espíritos dizem que é uma das provas mais difíceis. Eu não vou discutir com eles. Mas, quando eu entro no avião e passo pelo pessoal da primeira classe, eu morro de inveja. Todas as vezes. Confesso, não consigo passar pela primeira classe sem dizer oh! E ainda sento e fico olhando pela cortininha, o pessoal tomando aqueles drinks, não é? E a gente tomando água, apertado lá atrás, né? Todo mundo empoleirado na parte de trás do avião. Então o dinheiro não traz alegria, não traz felicidade, mas traz conforto.
traz conforto, né? E tá na lei de Deus que a gente queira ter conforto, que a gente saia de casa. No Livro dos Espíritos diz que é ok buscar o conforto, porque é o que faz a gente levantar todos os dias e trabalhar, desenvolver a nossa inteligência, desenvolver algumas características da nossa personalidade, como a perseverança. Então, tem o seu lado bom. Agora, como disse Abraham Lincoln, você quer testar o caráter de uma pessoa, dá ela poder. O poder da beleza, né? O poder da riqueza. É muito complicado, porque com toda a espiritualidade que nós temos, nós somos ainda criaturas que vivemos sobre um paradigma materialista. É materialista o paradigma que a gente vive, pelo valor excessivo que nós damos às coisas da terra. E o Evangelho nos fala disso. Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver, tudo certo. Jesus apenas lhe recomenda que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Então vejam que é uma questão de proporção. A felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a união destas três condições tão desejadas garante e é a base da felicidade na Terra. Ok? Então, com isso esclarecido, vamos voltar a Joana, que diz pra gente: o mundo material é um mundo de ilusões e fantasias. O mundo espiritual é de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Então, isso aqui, tudo que é da Terra, tudo que é circunstância da vida na Terra, é ilusão no sentido de que não é permanente. As nossas posições, tudo que a gente tem, né? Até o que a gente é profissionalmente, tudo é transitório. Então, para que nós obtenhamos, agora a gente vai pegar uma virada aqui, para que nós sejamos felizes no uso do poder e desenvolvamos o poder real em nós, a gente começa por esse primeiro passo, que é o passo da consciência. Awareness, consciência. Consciência da nossa imortalidade, consciência de que tudo isso aqui é uma ilusão que vai passar, não é? Para que a gente lide com a matéria de uma forma madura, percebendo que ela não é o fim, mas o meio para a nossa iluminação. Voltando ao Evangelho, nós encontramos essa passagem de uma rainha que diz: os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo, eles percebem que se agarraram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. Já tentou agarrar uma sombra? Não dá, né? Não dá. Então, é uma reflexão que cada um deve fazer. A gente está gastando a nossa melhor energia e o nosso melhor tempo correndo atrás de sombras? Ou nós estamos, pelo menos, investindo uma boa cota do nosso tempo, dos nossos pensamentos, do nosso esforço diário na aquisição dos bens celestes? Agora vamos trazer aqui o escritor Eckhart Tolle, que tem um livro chamado The New Earth, que foi traduzido para o português, Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. E aqui ele diz: você pode honrar e aproveitar as coisas desse mundo sem dar a elas uma importância ou significado que não tem. Você pode participar da dança da criação e ser ativo, sem se apegar aos resultados e sem esperar que o mundo te dê o que ele não pode te dar. Me preencha, me faça feliz, me dê segurança, me diga quem sou. O mundo não pode te dar essas coisas.
E quando você não mais esperar do mundo tais coisas, todo o sofrimento criado por você chegará ao fim. Todo tipo de sofrimento criado por nós mesmos é resultado de uma supervalorização do mundo das formas e uma inconsciência da verdadeira dimensão do ser. Uma passagem importante. Então a gente quer que o mundo, que as coisas nos preencham. Às vezes a gente quer que a nossa família nos preencha, né? Às vezes a gente espera que as pessoas nos façam felizes, que nos dê segurança, que nos falem da nossa essência. Mas isso não vem de fora, isso vem de dentro. Nada que é material e circunstancial pode te preencher. O que te preenche é a autoconsciência de quem você é. Agora, ele fala que todo tipo de sofrimento criado por nós mesmos é resultado de uma supervalorização do mundo das formas. Os budistas, os nossos irmãos budistas, nos dizem que a dor é um processo natural do crescimento. Também no espiritismo a gente sabe disso, não é? Então, crescer requer esforço. As crianças têm dor de crescimento. Vem à noite, chega na mamãe, minha perna está doendo. O que tem na perna? Dor de crescimento. Crescer dói. Crescer dói. A semente enterrada na terra, para chegar à luz, ela precisa do esforço, precisa vencer a escuridão. Todo esforço gera alguma dor, mas há uma diferença entre dor e sofrimento. Quando nós estamos apegados às coisas, e voltamos a Buda, a raiz do sofrimento está no apego. Quando nós nos apegamos às coisas, nós criamos o sofrimento, que é diferente da dor. O maior medo das criaturas que gera sofrimento é o medo da perda. Uma das maiores causas de sofrimento na vida do homem é o medo da perda. Perder o quê? As pessoas, seja para a morte ou seja para as circunstâncias da vida. Perder as coisas. Então, nós somos tomados de medos de perda. E esses medos de perda geram um grande sofrimento dentro de nós. Então é preciso que a gente perceba, por exemplo, na vida de relações, que não há perdas. Eu falava isso ontem. Às vezes a gente olha para trás. Havia uma pessoa muito importante na minha vida, na minha época de faculdade. Eu era apaixonado por muita gente, então todo mundo era muito importante. Quando você é muito jovem, né? Você se apaixona pelo mundo. Enfim. E eu perdi contato com essa pessoa e sofri durante um tempo, porque era uma pessoa tão importante para mim. E aí, graças ao Facebook, 25 anos depois, sei lá quantos anos depois, a gente se reconecta. E aí você se reconecta e você vai perceber que a pessoa é outra pessoa. E você também já é outra pessoa. Porque 25 anos se passaram. Será que eu perdi essa pessoa? Não, sabe por quê? Porque quem eu sou hoje é resultado de todas as experiências, de todas as relações, de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu toquei. Ela continua em mim, dentro de mim, como alguém que contribuiu para quem eu hoje sou. Mas a vida é de movimento. É preciso muitas vezes que na nossa vida algumas pessoas saiam porque cumpriram o seu papel. Cumpriram o seu papel. E a gente não precisa ficar no sofrimento da culpa. Ai, meu Deus, eu devia tentar voltar. Não, não. Se o teu coração está limpo e está leve, e se a pessoa cumpriu aquele papel, deixa ela ir, porque vai abrir espaço para que outras cheguem. Outras que vão preencher o teu momento naquilo que você necessita. Então, esse é o desapego, é perceber. O desapego vem da percepção e do entendimento do que é a vida.
e do que é a vida na Terra, não é? Então, o poder real está onde? Começa o primeiro passo, na consciência. O segundo passo, no exercício do desapego. Do desapego. A morte não existe. A morte não existe, né? Só há renovação. E eu não estou falando só da morte física. Há mortes, há muitas mortes na nossa vida durante o curso de uma existência, não é? Então, consciência, o exercício do desapego e o exercício de nós conquistarmos a nós mesmos. Aí reside o verdadeiro poder na conquista de nós mesmos. E Joana diz: não espere que o mundo mude, ao invés, mude a maneira como você lida com o mundo. Seja você um ponto de referência para transformações futuras que acontecerão a favor de uma sociedade renovada. Alinhada com o pensamento de Gandhi. Seja você a mudança que você espera ver no mundo. Nós não temos poder de mudar as pessoas, nós podemos até influenciar as pessoas, mas o único poder que nós temos é de mudarmos a nós mesmos, para que através da nossa mudança nós sejamos uma referência para as transformações do próximo, no estabelecimento de uma sociedade melhor e mais justa. Aí reside o nosso verdadeiro poder. E agora nós vamos brevemente contar para vocês 3 historinhas que se encontram também nesse livro do Eckhart Tolle. E essas historinhas são, na verdade, técnicas que a gente pode usar na aquisição desse alto poder, desse poder real. E para a conquista de uma vida iluminada e livre, usando os termos que ele, para nós, seria uma vida de paz, de harmonia, não é? Mas a gente está falando da mesma coisa. Então vamos lá. A primeira historinha é o círculo ali de cima, que fala da não resistência. A primeira técnica é a técnica da não resistência, que até a companheira ali falou sobre a não resistência. Então a história começa, é a história de um Zen Master que vivia no Japão, e ele tinha vizinhos, obviamente, e na casa do vizinho havia uma jovem, uma moça, que ficou grávida. E quando foi pressionada pelos pais, os pais disseram, a menina disse aos pais que havia sido o Zen Master o responsável pela sua gravidez. Espantados, mas com muita raiva, eles caminham até a casa do Zen Master e, gritando, eles dizem para ele que ele havia engravidado a menina, que ele era responsável pela gravidez da guria. Gritam, blasfemam. Quando eles terminam, o Zen Master olha para ele e diz: é mesmo? Eles saem. A reputação do Zen Master está completamente arruinada. Ninguém mais procura o Zen Master por um longo tempo. E ele continua vivendo sem se abalar. Um tempo depois, volta a família, agora com a criança. O senhor é o pai, o senhor cuida dessa criança. O senhor vai ter que cuidar, vai ter que dar jeito nessa criança. Ele falou: é mesmo. E eles saem e deixam a criança com ele. Ele cuida da criança por 1 ano. 1 ano depois, a menina arrependida diz para os pais que não tinha sido o Zen Master. Eles voltam na casa do Zen Master, envergonhadíssimos, pedem mil perdões para o Zen Master e dizem: olha, mas o filho não é seu, então a gente tem que levar a criança, depois de ter deixado 1 ano com o homem para ele cuidar dela. Ele olha para a família e fala: é mesmo. E eles saem com a família. Então, essa historinha é uma historinha da não resistência, onde o Zen Master, ele responde a mentira e a verdade, as boas notícias e as más notícias da mesma forma, sem resistência. O que não significa dizer que o Zen Master estava numa situação passiva, porque ele recebe a criança,
Ele cuida da criança, ele provê para a criança, ele ama a criança, ele pega aquela situação que a vida colocou para ele e ao invés de resistir, ele abraça a situação e faz daquela situação uma situação positiva. Ele permite o momento presente ser o que ele é, diz Eckhart Tolle, sem se integrar no drama humano e torna o que é aparentemente ruim numa coisa boa. Então a não resistência, a vida vai nos trazer situações para todos nós, não é? Que nós, se nós resistirmos na revolta, no questionamento a Deus, por que eu? Por que não você? Né? Então nós criamos um sofrimento extra na nossa vida. Então, a não resistência. Depois, o não julgamento. O não julgamento, nós temos a história de um outro Zen Master. Esse é chinês, o outro era japonês. Zen Master, numa festa, ganha num ticket, uma coisa, um carro maravilhoso. Os amigos, meu Deus, como você tem sorte, que coisa maravilhosa. Zen Master fala, talvez. Passam uns dias, ele está dirigindo o carro, uma pessoa bêbada bate no carro, destrói o carro totalmente, ele tem que ir para o hospital. Os mesmos amigos vão ao hospital e falam, meu Deus, mas que azar, que coisa horrível que aconteceu com você. Aí ele fala, talvez. Passa-se mais um tempo, ele ainda está no hospital, uma grande enchente, o apartamento dele perto do rio, completamente alagado, perde-se tudo. Retornam os amigos ao hospital para dizer que ele havia perdido seu apartamento, mas que sorte, porque ele estava no hospital. E ele mais uma vez diz, talvez. Então, é o não julgamento das situações. É a nossa capacidade de receber as situações e não dar a elas o rótulo de bom ou de ruim. Eu passei essa última semana, por uma experiência no meu trabalho, que de ontem para hoje eu comecei a pensar sobre isso. Porque uma colega minha de trabalho, que eu aprendi a respeitar pela integridade, pelo caráter, se demitiu. Se demitiu por questões de pressão, por questões de poder, por questões de política. E a gente naturalmente se sentiu mexida. Eu estava mexida, sexta-feira eu saí do trabalho triste e com raiva, por que não dizer, né? Pela injustiça da situação e por ver uma pessoa querida saindo do trabalho. E aí eu, de ontem para hoje, pensei, mas será que eu estou aplicando essas lições que eu falei já essa é a terceira vez que eu estou falando isso, hein, gente? Na minha vida, não é? Será que não há aí dentro de mim uma resistência? Aconteceu. Será que eu vou conseguir fazer o que o Zen Master fez e pegar isso e tornar numa coisa boa e positiva? Eu não posso dizer que é uma situação ruim. Eu não sei se é uma situação ruim. Eu não sei. Porque talvez é uma situação, só Deus sabe. As situações que vêm na nossa vida, só Deus sabe. Muito do que a gente julga ruim é a misericórdia de Deus agindo a nosso favor para nos colocar em lugar melhor e muitas vezes para nos proteger de nós mesmos. De nós mesmos. Então, passar pela vida, as situações vêm, não resistir e não colocar rótulo. Porque só Deus sabe. E como falou o nosso companheiro Ivan, no preparo inicial, Deus trabalha para a nossa felicidade. Tudo que acontece na nossa vida vem para promover a felicidade. E a outra historinha, a historinha do não apego, é a historinha de um rei que procura quem? O Zen Master. Claro, o Zen Master. Procura o Zen Master, né? O que aí dá uma dica pra gente. Onde está esse Zen Master? Dentro de você? Dentro de você, não é?
A felicidade está na nossa capacidade de nos tornarmos Zen Master, porque o Zen Master tem a sabedoria. A sabedoria é a combinação da inteligência com o amor, com o coração. Então, o desafio é que nós nos tornemos Zen Master das nossas próprias existências. Mas, in the meantime, a gente vai buscando os Zen Masters que estão por aí. E o rei, ele vivia entre a euforia e a tristeza. Mas muitas vezes, muito irritado, ele tinha inveja do Zen Master, ele queria ser como o Zen Master, ter harmonia, leveza, alegria. Ele busca o Zen Master e fala: olha, eu te dou o meu reino inteiro, tudo, mas você me diz o que eu preciso fazer para ser feliz. Ele falou: olha, o que eu vou te dar, nem teu reino inteiro paga, mas eu vou te dar como um presente se você honrar o que eu vou dizer para você fazer. Ele falou: não, pode deixar. O rei foi para casa. Alguns dias depois chegou na casa dele uma caixinha, e dentro dela havia um anel de ouro, e nesse anel de ouro havia escrito: isto também passará. E o rei recebeu o anel e olhou para o dizer e procurou o Zen Master. Falou assim: o senhor me diz o que isso significa, porque eu não estou entendendo. E aí ele falou: olha, quando acontecer alguma coisa na sua vida, qualquer coisa que seja, antes de mais nada você vai abrir a caixinha, vai olhar o anel e vai dizer para você mesmo: isso também passará. E essa é uma passagem que a gente usa muito para as tristezas da vida, não? Quando a gente fala com um atendimento fraterno, a pessoa está sofrendo, a gente diz: minha filha, isso também vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Mas também as coisas boas passam. Tudo passa. Então, a sabedoria de perceber que isso também vai passar vai nos permitir viver sob uma outra perspectiva, que é a perspectiva do desapego. E Eckhart Tolle, ele vai dizendo então que quando você está desapegado das coisas e do resultado das coisas, mas você vive o momento presente, você não sabe se aquele amor vai durar para sempre. Talvez não dure mesmo, não. Aliás, nenhum amor vai durar para frente da maneira como a gente imagina, porque todas as formas de amor têm um objetivo único: o desenvolvimento do amor fraternal. Mas, independente, a experiência do momento vale a pena. Tem pessoas que escolhem não amar com medo de perder. Com medo de perder. Que escolhem não se relacionar porque tem medo que a pessoa se vá, né? Não só relações amorosas, mas de amizades, familiares, essas coisas todas. Enfim, vale a pena. Vale a pena se você vive a experiência, vive o momento, mas mantém na sua cabeça que a vida é esse dinamismo. E ele diz então que quando nós vivemos sob essa perspectiva, é como se fôssemos um astronauta que, saindo da Terra, olha para ela e fica deslumbrado com a beleza, com o seu tamanho, com o seu poder, mas que, em se afastando e olhando a Terra dentro do universo, se dá conta também da sua insignificância. Então isso é muito legal, porque muitas vezes nós damos a determinadas circunstâncias um super valor. E não é que elas não tenham valor, mas nós podemos sempre fazer o exercício do astronauta e perceber que, apesar de ter valor, às vezes o valor é relativo. Às vezes o valor é relativo. E ontem eu estava aqui... Não vou poder contar essa história porque estou sem tempo. Depois eu conto, quem quiser saber as outras histórias. Não vai dar tempo. Não, eu não posso passar do tempo, seria uma indisciplina da minha parte. Vamos seguir em frente. Vamos falar rapidamente do auto-amor. Então, o auto-amor, nós colocamos 3 características: o auto-amor e o autoconhecimento. Autoconhecer-se. Quando você está aborrecido, quem diz isso também é Eckhart Tolle.
em razão de um evento, pessoa ou situação, a causa real não é o evento, a pessoa ou a situação, mas a perda de uma perspectiva verdadeira que só o espaço interno pode prover. Eu nunca estou aborrecido pelas razões que eu acredito estar, e essa perspectiva liberta a pessoa do ego e abre espaço para que o essencial possa ser sentido. Então, o autoconhecimento, o espaço que abre, é o espaço de perceber que, na verdade, aquilo que nos aborrece não é a pessoa, não é a circunstância, mas é a fragilidade que existe dentro de nós. É aquele lado carente, aquela criança interna que vive dentro de nós, que precisa de uma atenção extra, que precisa ser reconhecida, que precisa ser abraçada, que precisa ser vista muitas vezes, não é? Então, quando nós estamos numa situação de conflito com alguém e nos sentimos profundamente machucados, é hora de dizer: eu preciso cuidar da minha criança interna. Porque ninguém tem o poder de nos machucar, a não ser que nós permitamos, a não ser que exista em nós a vulnerabilidade que permite que isso aconteça. As outras duas características, uma é o amor e o perdão. Então, nesse livrinho Seja Feliz Hoje, Joana tem uma página belíssima, que a gente vai ler só umas frases, no capítulo 25, 26, intitulado Sorrisos e Angústias, que ela diz assim: porque o auto-perdão é um poder que a gente tem de suavizar e melhorar a nossa vida. Eu vou passar 5 minutos, peço desculpas. Ela diz assim: és filho de Deus que te ama e te espera. Avança pelo roteiro traçado sem culpas. Se erraste, arrepende-te e planeja a imediata recuperação. Ninguém que viva a existência terrestre sem mácula, ninguém vive na Terra sem errar. É certo que os teus, conforme registra, são erros clamorosos. Muitas vezes a gente pensa dessa forma, que pensas não merecerem perdão. Essa é uma ideia falsa e perturbadora. Eu gosto imensamente desse texto, porque ela fala dos erros como processo natural da humanidade, do fato de que não existem erros clamorosos que não possam ser perdoados, e ela termina aqui dizendo: errarás ainda muitas vezes, a fim de acertares com segurança a melhor maneira de conduzir-te pela trilha da autoiluminação. Então, às vezes a pessoa chega angustiada: eu já estou aqui há muito tempo, mas eu não consegui ainda parar de errar nesse caminho. E ela diz: errarás muitas vezes, porque na hora que você acertar, você vai acertar com segurança e já não mais vai errar, porque aprendeu no processo de todas as quedas, criou a base segura para a transformação e para o aprendizado. E finalmente, para terminar, uma outra arma poderosa que a gente precisa ter é o auto-amor e o auto-respeito. O auto-respeito é essa capacidade que a gente tem de ser fiel aos nossos próprios valores. Então, quando a Malala ela fala sobre o direito à educação e defende o direito das mulheres de educação, ela fala pondo em risco a própria vida. Não é que ela não tenha medo, ela tem medo, mas maior do que o medo dela é o amor que ela tem por ela mesma, a ponto de não se trair nos seus valores mais preciosos. Isso é muito difícil. Nós nos traímos muitas vezes, porque muitas vezes, para conquistarmos o amor das criaturas, nós abrimos mão do nosso próprio, da nossa integridade, dos nossos valores. Nós nos corrompemos mendigando o amor do outro, porque falta dentro da gente, nas nossas relações, muitas vezes.
Então, isso é poder. Isso é auto-amor. Isso é auto-valia. E tudo isso é exercício pra gente, não é? É esse poder que o Cristo tinha. Quando ele se entrega sem medo à cruz, porque ele tinha uma missão a cumprir e ele não titubeou. É esse o auto-amor e o auto-respeito de Sócrates que toma cicuta. Quando é dito para ele, olha, abdica e terás a liberdade. Mas ele não se prostitui no seu valor. É o mesmo que acontece com Paulo de Tarso, que diante daquele que vai cortar a sua cabeça, o soldado treme diante da envergadura do apóstolo e ele diz, meu amigo, cumpre a tua tarefa. Cumpre a tua tarefa, porque a minha eu já cumpri. E hoje, mais tarde, eu vou estar com o meu mestre. E tu vais continuar nessa terra de misérias, lidando a cada dia com a sua consciência. Então, esse é o poder que muitos desses têm. Não são espíritos perfeitos, mas são espíritos que, de uma certa forma, combinam, em proporções diferentes, algumas destas características que nós trouxemos para vocês. Mas que para nós, no centro, referência maior, a figura do Cristo e do seu Evangelho, sempre a nos guiar de forma segura na direção do poder real. Muito obrigado e muita paz.